Fala pessoal, graças e paz. Sou Claudemir. É um prazer ter vocês aqui. Mais um episódio de Escrituras e Café. Paz de Cristo, eu sou o Darlan. A gente vai tratar de um tema bastante assim, que está na mídia, mas que é um modo negativo, né? Sobre conservadorismo, né? O que significa conservar as coisas, guardar, e muito pela pecha negativa que a gente viu, né? Não quero falar assim do que houve no carnaval, mas tem um pouco a ver com aquilo ali. Eu não gosto de ser tão polêmico, né? Mas aí a gente vai se aprofundar nesse tema, fazer essa correlação do conservadorismo, né? Mas acho que é importante a gente ressaltar que quando a gente fala de ser conservador, a gente quer deixar claro aqui que não é aquele conservadorismo político, tá? Que hoje é muito difundido, né? Que todo conservador é bolsonarista e se você não é conservador, você é esquerdista e por aí vai. Então, o nosso conservadorismo aqui não é um conservadorismo político. E sim a gente quer tratar de conservar o sentido teológico, espiritual, preservar, né, a fé cristã, tudo aquilo que foi recebido por parte de Deus através das escrituras e que foi transmitida ao longo do tempo, né, através da igreja, tá? No caso, o que a Bíblia diz sobre conservar assuntos como tradição, valores, princípios. O que, que a Bíblia ensina sobre isso? E conservar, né? O significado da palavra conservar não é só você ser preso ao passado. Conservar, o sinônimo é guardar, preservar, manter aquilo que é valioso. E, biblicamente, se a gente traz para a Bíblia, né, é um princípio espiritual. Algo que a gente vê em diversas passagens falando para conservar. O Senhor Jesus fala para conservar nossa fé. Então, em 2 Tessalonicenses 2,15, Paulo diz: Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas. Paulo está orientando a igreja a guardar, a conservar a tradição do Senhor Jesus, do Antigo Testamento, das mensagens dos apóstolos, e não é doutrina de homens, tradições vazias, porque também há uma diferença entre tradição e tradicionalismo. O que o senhor Tacabos falava dos fariseus é pelo tradicionalismo, que eram doutrinas de homens. Eles tinham as suas próprias tradições. Acresceram diversos outros mandamentos ao que o Senhor tinha posto e tinham seus próprios dogmas, doutrinas, tradições que eles criaram. Tem uma frase de um filósofo e professor, Jaroslav Pelikan, que ele diz: tradição é a fé viva dos que já morreram. Tradicionalismo é a fé morta dos que ainda vivem. Então, essa verdadeira tradição, guardar essa tradição que Paulo ensina, é uma fé que atravessa gerações. É algo espiritual, algo que você vê que traz o bem, não um tradicionalismo que prende, que dogmas humanos que escravizam. O Senhor aponta isso também dos fariseus, que ele carregavam fardos pesados, faziam com que as pessoas carregassem esses fardos, faziam com que elas fossem duas vezes mais dignas do inferno, por conta do tradicionalismo deles. E não guardavam a tradição das Sagradas Escrituras que desde Moisés ele era ensinado. Do exemplo que a gente pode trazer sobre uma busca por um conservadorismo cristão é a Reforma Protestante. A Reforma Protestante é um grande exemplo disso. A igreja primitiva, né, quer dizer, a continuidade da igreja primitiva se perdeu, né, com a igreja católica apostólica que se tornou romana, né? Então, a Reforma Protestante ela veio com a ideia de trazer de volta a tradição, conservar os princípios bíblicos, trazer aquilo que a Bíblia nos ensina. Então, a Reforma Protestante ali na sua época foi essa tentativa de, de restabelecer o cristianismo, né? E não uma tentativa de inventar um novo cristianismo. Então,
nessa época da Reforma Protestante, a gente retorna ao Evangelho Bíblico, preserva aquilo que a igreja sempre confessou. Então, em outras palavras, os reformadores, a reforma ela foi profundamente conservadora no sentido espiritual. Uma das coisas que existe muito na nossa época, em outros momentos, mas contemporaneamente é muito forte, é que a nossa geração acredita que precisa reinventar o cristianismo. O Darlan mencionou, como ele não gosta de ser tão polêmico, já não tem muita cerimônia quanto a isso, que a gente viu no carnaval, tem um Aue, né? Aí foi muito falado no carnaval, o pessoal tentando criar ali uma mistura etimológica com culturas para dizer que estava pregando o evangelho, louvando a Deus com isso. Ah, mas o argumento é: se precisa ouvir o álbum todo. Enfim, mas essa mistura, quando a nossa geração começa a fazer esse tipo de invenção, de criar modelos, de criar maneiras para mudar o evangelho. Recentemente, o meu pastor pregou na igreja, a gente teve até um pequeno impasse lá de uma pessoa que acompanhou a divulgação do vídeo sobre as igrejas afirmativas, né? Igreja afirmativa é um modelo novo que de pregar de dizer que estão pregando o evangelho levando a Bíblia, né? Abrindo mão de vários pecados que a Bíblia condena e dizendo que aquilo ali foi em outra época, outro passado. Então, quando a nossa geração começa a se criar isso, a gente passa a ter que trazer de volta isso de maneira mais forte, esse conservadorismo cristão. É aquilo que a Bíblia nos ensina. E algo que é interessante ser mencionado aqui é Judas, lá em Judas, só tem um capítulo lá no verso 3 que diz o seguinte: batalhai diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então, observe que a fé já foi entregue, que ela não está sendo inventada agora. Ela já foi dada à igreja. Então, essa é uma consciência que tem que estar muito presente na nossa teologia, no nosso dia a dia, na nossa congregação, na nossa comunhão. Calvino, nas Institutas, ele insiste que a sua teologia ela não é nova. Ele constantemente cita Agostinho, né? Os pais da igreja, as escrituras, para mostrar que aquilo que ele está ensinando é simplesmente o cristianismo bíblico. Como um dos reformadores, ele apenas mostrou, assim como o Lutero fez, e sempre a, o versículo, né, da reforma, o justo viverá pela fé, que era algo que os cristãos daquela época não sabiam. Eles tinham que estar trocando a questão das indulgências, né, trocando dinheiro, terreno, seus bens, para poder receber a salvação por parte das outras pessoas. Eles não tinham acesso à leitura bíblica, tinham que ouvir a Bíblia sendo citada por outra pessoa em outra língua que as pessoas totalmente desconheciam. Então os reformadores já não, isso está tudo errado. Tem que ser assim, tem que ser bíblico, tem que ser compreensivo, não é trocado, é dado de graça, é do Senhor. Então, quando a gente começa a criar maneiras para levar o evangelho, coisinhas, a gente precisa ter uns videogames aqui na igreja para atrair os jovens. Isso está fora da Bíblia. A gente precisa fazer umas dancinhas para atrair o público que gosta disso. Isso é antibíblico. Então, no momento que a sua igreja faz esse tipo de coisa, sinto muito lhe dizer, ela está longe de conservar os ensinamentos bíblicos e está muito próxima do inferno. Eu acho que eu estou sendo meio pesado nas minhas palavras, mas essa é uma verdadeira realidade. A igreja, quando ela sai dos ensinos bíblicos, quando ela deixa de pregar a Bíblia e deixa de ter a Bíblia como sua única regra de fé e prática, ela passa a ser mundana. Então a gente começa a observar isso em várias coisas que são criadas nesse mundo contemporâneo. Bom, a gente não quer tratar do conservadorismo como ideologia, né, como a gente já disse, a questão voltada para política e tal, mas o conservadorismo no meio cristão.
porque também há muitos cristãos liberais que querem relativizar as coisas, trazendo coisas novas para dentro do seio da igreja. Por isso que a gente vê tanto que de pouco efeito e pouca eficácia que é um país 40% cristão, né? Não, isso não influencia na política, na educação, na segurança, na saúde. Então a gente tem que entender o conservadorismo como um princípio moral, a guardar, preservar a herança espiritual, a herança que a gente tem. Coisas que no passado deram certo, que eram basilares da sociedade, fundamento. Então essa palavra, até a palavra fundamento, ser fundamentalista, hoje em dia é vista de forma negativa, mas você ser fundamentalista é porque você tem um fundamento, você tem uma base. Então, o meu fundamento é as escrituras. Então, pronto. Então, a gente tem que ver que a igreja tem que se basear nesses fundamentos, conservar essas coisas. A autoridade das escrituras, a doutrina, os profetas, o Antigo Testamento, os apóstolos e a centralidade do Senhor Jesus na sua vida, na vida da comunidade e também, principalmente, não ser levado por todo o vento de doutrina. O irmão falou sobre essa questão de Judas, né? Uma fé que foi entregue aos santos. Então, não foi inventado nada. Foi aquilo que já passou como tradição. Porque a palavra não muda, o Senhor, Deus não muda. Em Hebreus 13 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Se ele não muda, a verdade não muda, não pode ser relativizada. Hoje em dia tem igreja, né, de todo jeito, para todo tipo de pessoa. E inclusiva, né, igreja para jovem, para velho. Não é assim que funciona. Isso não é evangelho. Isso não tem nada a ver com o que as escrituras ensinam. Então a gente tem que respeitar a tradição, conservar essa herança que a gente recebeu, que a gente vem recebendo, e não relativizar, porque o mundo ele quer isso. A igreja é fraca. Isso faz parte da arte da guerra, a estratégia de você debilitar o inimigo internamente, dividir ele para poder vencê-lo. É assim que o inimigo vem atacando a nossa igreja. Isso não tem como deixar não mencionar sempre a reforma protestante nisso. Então, a reforma ela foi uma restauração para a igreja. Se hoje você teve acesso ao evangelho, você tem uma Bíblia na sua linguagem, se você consegue estudar teologia, isso foi graças a Deus inicialmente que levantou homens para no período da reforma para que a gente passasse a ter esse fácil acesso. Então, mas um dos pontos que é importante enaltecer na reforma protestante é o solo scriptura. Então, que é somente a escritura. Não significa, como o Darlan falou, rejeitar uma tradição da igreja, mas significa que a escritura é a autoridade final. Não existe nenhum pastor. Se a sua igreja ela é episcopal, onde o pastor rege, ele é o líder, é ele quem direciona. Se a sua igreja ela é congregacional, se a sua igreja ela é presbiteriana, né, que é onde os presbíteros regem ali as regras da igreja, todos devem estar debaixo da regra única, a escritura. A Bíblia é a palavra de Deus e através dela é que a gente vai conseguir guiar todos os cristãos, seja dentro ou fora da igreja. Então, assim, a reforma, ela é importante isso, que ela buscou preservar o que era verdadeiro e corrigir o que havia se desviado. Então, isso é profundamente conservadorismo cristão, né? É um conceito, assim, bem forte. A Bíblia ser a sua única regra de fé e prática. Então, você consegue, a gente vê mencionar a Bíblia, a gente já mencionou isso em vários vídeos, mas os bereanos eram um exemplo. Eles receberam a pregação, mas foram lá confirmar se tudo aquilo que estava sendo pregado para eles era que condizia com as escrituras. Isso já naquela época, justamente porque eles tinham receio de ser levado por qualquer vento de doutrina. Então, é isso que é importante nos dias atuais ou em qualquer momento que o mundo possa passar. A gente deve sempre levar
a Bíblia como única regra de fé e prática. Ah, eu devo duvidar do meu pastor? Eu devo duvidar do pregador? Não é isso que a gente tá tratando aqui. A ideia é você sempre saber que todas as pregações devem ter embasamento bíblico. No momento que a gente vê, como a gente já sabe que em algumas igrejas acontece, o pastor ele está pregando coisas a respeito do seu dia a dia, coisas a respeito da sua vida, do seu vizinho, ou o pregador começa a mencionar o eu, ou o próximo, ou qualquer outra situação que vê na TV ou qualquer outro lugar, e isso é totalmente antibíblico. A pregação deve ser a Bíblia, é, tudo deve acontecer conforme a Bíblia nos ensina. Os ensinamentos devem ser bíblicos para que uma igreja ela seja saudável. Então a gente não tem que criar nenhum outro meio de pregação, de ensino. Mas a minha igreja ali, vamos lá, é uma igreja pentecostal. Ah, mas a minha igreja é uma igreja reformada. São distinções, não dá, falou. A gente não está falando das tradições. A gente está falando da sua igreja manter a pregação, viver através da Bíblia, da pregação da Bíblia, ser conduzida por essa regra, que é a palavra de Deus, e não por regras próprias. Porque, como a gente bem sabe, somos pecadores e tendemos ao erro. É, respeitar, conservar a- as tradições não é você ter um apego cego, idolatrar o passado. É entender, reconhecer que a fé não começou com a gente, não começou ontem, né? Tem 2 milhões de tradição. E temos que ter cuidado com a questão de um conservadorismo sem Cristo. Patriotismo, a questão de você ter um viés mais à direita do que à esquerda, e a forma de entender a família, né, esses conceitos, tudo isso a Bíblia não ataca, mas o conservadorismo cristão é muito, muito mais que isso. Né? É o evangelho como baluarte da vida da sociedade. Não é só questão do partido político, os partidos de teologia e tal, não é uma nostalgia cultural de relativizar. O mundo quer relativizar o que é correto, até o que é biologicamente assim, Deus criado por Deus, natural, normal. Conservadorismo sem Cristo era o que os fariseus fizeram no tempo de Jesus. Queriam conservar aqueles dogmas, tudo aquilo que eles mesmos criaram, seus antepassados que mataram os profetas criaram, eles estavam querendo preservar e inventavam coisas humanas, carnais, sempre com viés interesseiro ali. A gente vê os fariseus querendo ser os mais aplaudidos, querendo ver eles ganhando mais das ofertas, justamente por conta disso. Queriam que o restante do povo não tivesse nem acesso à verdade íntegra, né? Como a gente vê também muito no período ali da Idade Média, até vinha a Reforma, né? Os padres católicos ali pregando em latim e o pessoal não entendia, e tudo guardando como se fosse uma elite. E por isso que o Senhor Jesus Cristo veio ensinar como ser servo e democratizar, digamos assim, essa questão do acesso a Deus. Então não é só uma elite, não é só os fariseus, não é só o clero católico, né? Somos como todos, sacerdócio real, nação santa, sem distinção, maior, menor. Por isso que a gente tem que conservar o evangelho, conservar uma pregação teologicamente baseada na palavra como centro, não massagear ego, não fazer intercâmbios com a cultura. Vamos louvar assim, porque vamos incluir cultura até de sincretismo, outras religiões, e isso tudo já a igreja brasileira já é fraca. Isso enfraquece mais, e engana mais, ilude mais o povo de Deus, infelizmente. Pronto. Os reformadores, eles tinham uma visão diferente da que a gente tem deles hoje, né? Eles não se viam como salvadores da igreja ou uma nova mudança, não, pelo contrário. Eles defendiam a supremacia, né, das escrituras, a tradição cristã, né, com base na Bíblia. Então,
eles não se viam como esses inovadores ali, isolados ou inovados, né, para a sua época. Eles se viam como parte da história da igreja, que começa com Cristo, passa pelos apóstolos, atravessa os séculos, e chega até nós. Então, esse é um tipo de conservadorismo, né, cristão, espiritual. Reconhecer que pertencemos a uma fé que nos precede. Aqui hoje, a gente tem acesso à tecnologia, a gente está fazendo essa gravação, você está assistindo a gente da sua casa, coisa que em outros tempos não existia. Então, se a gente fosse falar sobre questão de tradição, a gente ia manter as tradições anteriores. Mas o que a gente cita aqui é não se desviar do verdadeiro evangelho. Não quer dizer que a gente não possa se utilizar de uma rede social, a gente não possa se utilizar de um livro digital, que a gente não possa ter a Bíblia no celular. Não. O que a gente quer é que a sua vida, a minha vida, a nossa vida, a vida dos pastores, dos pregadores, de todos aqueles que o escutam, seja embasada na Bíblia. Então, Deus nos deu uma inteligência, uma liberdade de conseguir, sim, descobrir o mundo, inventar coisas, que é o que a gente vem avançando a cada tempo, né, na humanidade, mas isso não nos permite mudar o sentido espiritual das coisas, né? A gente tem você pode até discordar comigo, mas a gente tem essa livre agência, essa liberdade de escolher e fazer coisa ao nosso próprio conceito, mas quando isso entra no mundo espiritual, quando isso entra nas coisas de Deus, a gente perde essa total liberdade e tem que seguir a regra aquilo que o Senhor está pedindo, aquilo que Ele está ordenando, aquilo que é dito na sua palavra. Então, a nossa geração ela enfrenta um risco muito grande quando ela resolve adaptar o evangelho aos gostos da cultura. Então, Calvino ele faz um alerta, né, sobre isso, que é quando a igreja começa a abandonar a escritura, a doutrina histórica, e ela perde o evangelho. Então, ele cita o seguinte: é a pregação fiel da palavra, a centralidade das escrituras e a pureza da doutrina e a continuidade com a fé histórica da igreja é conservadora nesse sentido. Então você precisa ter uma pregação fiel, centrada nas escrituras, uma pureza da doutrina e a continuidade da fé histórica da igreja. Quando você se desvia disso, você sai do caminho do Senhor e tende a ir por outro caminho, que é um caminho largo, né? Não é mais aquele caminho estreito, onde você está seguindo ali os conceitos bíblicos. Então, ser conservador nesse sentido significa permanecer fiel ao Senhor, aquilo que Deus já revelou nas suas escrituras. O Senhor Jesus ensina, nos ordena a sermos sal e luz. O sal tem esse poder, essa capacidade de conservar as coisas, certo? Então, nosso papel aqui nessa terra é conservar toda essa tradição, a verdade do evangelho, as verdades bíblicas. O cristão, no sentido bíblico, né, o conservador cristão, ele vai ser um conservador por conta disso, vai preservar isso. Ele não vai querer, ele pode se adaptar, ele pode se modernizar, mas não vai, a sua mensagem vai continuar sendo a mesma. Ele pode ter mecanismos tecnológicos, formas de impactar pessoas em outro idioma, em outro local do planeta ali, mas a mensagem é a mesma. É conservada, é preservada. A Mateus 24:35, o Senhor diz: passarão o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então devemos conservar, guardar o Evangelho, essa mesma mensagem que o Senhor Jesus pregou, João Batista, os apóstolos, todos os mártires ali, os reformadores, né, os avivalistas pregaram. Não é uma mensagem minha, não é uma mensagem que eu adaptei, que eu inventei, uma mensagem que está aqui, na palavra de Deus. Ele é imutável, ele é eterno, sua palavra também. Então, o que muitos querem fazer é levar um evangelho mais humanista, né? Um evangelho ao gosto do cliente. E isso é realmente pernicioso para a humanidade em si.
a gente tem que apontar para a eternidade, como conservadores, como cristãos que são fundamentados na palavra de Deus, nunca esquecendo que não tentamos, estamos tentando salvar a cultura, salvar uma ideologia política, levantar a bandeira de nenhum partido, mas propagar o reino de Deus, esse reino, porque o mundo muda, ideologias, governos, tudo muda, mas a palavra é uma só. Exatamente. Eu acho que um dos pontos que é importante entender, que é essa preservação do evangelho, e a Bíblia vai estar sempre ressaltando essas questões. Paulo, lá em 1 Coríntios 15, ele diz o seguinte: eu vos entreguei o que também recebi. Então, ele está repassando aquilo que ele recebeu do Senhor. A gente deve repassar aquilo que a gente recebeu do Senhor. Sejamos igual a Paulo, que ouve a palavra do Senhor, que recebe aquela mensagem e repassa ela sem nenhuma curva, sem nenhum cereja do bolo, nada. A Bíblia ela é eficaz, então vamos pregar o Evangelho, vamos levar o Evangelho, aquilo que você recebeu, que seja bíblico, repasse para outras pessoas. Não queira inventar, não queira criar nada, porque essa é a essência do cristianismo. Isso está fazendo, faz com que você conserve, né, o pensamento cristão. Receber fielmente, preservar fielmente, transmitir fielmente. Então, no momento que você ou vê ou você tenta fazer algo e começa a querer, como é que eu posso dizer, você pegar algo perfeito e começa a querer fazer arranjos para aquilo que já está perfeito, você estraga, né? Então, que a gente seja bíblico, que a gente entregue aquilo que a gente recebeu, entregue a mensagem do Senhor, aquilo que o Senhor nos ordenou, e não precisa enfeitar, né? Vamos ser mais conservadores, assim como aquela escola bíblica falou, né, sobre a conserva da família, que a gente fique sim inserido nessa lata de conserva do cristianismo. E assim a gente tende a ir por um caminho mais pelo caminho cristão, né? Mesmo que seja o caminho estreito, que vai estar ali apertadinho, a gente vai passar pelas dificuldades, mas no final a gente sabe que vai encontrar com o Senhor. Então a gente não precisa ir abrindo espaço dessa conserva, criando caminhos alternativos, porque aí a gente sai do caminho do Senhor e tende a ir para o caminho das trevas, né? Para o caminho do inferno. E assim, eu acho que a Bíblia, como o Darlan falou, já está há mais de 2000 anos, né? Então ela viveu e sobreviveu conservada, Deus sempre a manteve da mesma maneira. A gente não precisou mexer em nada para que ela continuasse viva, sendo um dos livros mais vendidos desde sempre. E dentre todos os escritos de qualquer nação, a gente tem aí a Bíblia como uma das únicas, né? São pouquíssimas de outras nações ou outros povos antigos que têm esses escritos, e é a única que permanece firme, porque ela de fato é a palavra do Senhor. E acho que é importante, para me concluir o que eu tenho a falar sobre esse tema, é importante a gente sempre lembrar do que é dito por João, né, em Apocalipse. A gente não deve acrescentar ou retirar nenhum tio daquilo que foi escrito, né? E ali a gente vai ter o peso de uma condenação bem severa. Então, que esteja longe de vocês essa pena, esse peso de fazer qualquer mudança ali no sentido cristão, e você seja um conservador, para que assim você conserve os caminhos do Senhor, tá bom? Então, a nossa questão, né, de conservar está ligada ao político, como a gente já disse, né? Conservadorismo cristão. Porque nossa esperança não está político A ou B, partido A ou B, mas em Cristo. E somos chamados a ser guardiões daquilo que Deus nos deixou, sua santa palavra, as Sagradas Escrituras. E questão do que Paulo falou, a gente possa também, no último dia,
falar a mesma coisa. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Que a gente guarde essa fé, conserve essa mesma fé, a mesma fé dos santos. E a gente guarde ela, mas não no sentido de guardar para a gente, né? Proclamar, continuar falando, evangelizando, mas guardar no sentido de preservar, cuidar dela, porque é algo mais valioso que temos, a nossa fé em Deus. Aquilo que salva, sim, salva, porque é um dom que Ele nos deu. Então, que possamos continuar firmes, guardando essa fé, essa mesma esperança, consolando os outros em meio a tanta coisa e não só anunciando a verdade, mas rebatendo essas mentiras, porque é melhor ser conservado do que estragado. Então, era, era essa mensagem que eu tinha. Se você gostou desse vídeo aí, curta, comente, compartilha. A gente tem mais coisas para fazer, para realizar aqui esse ano. Tudo para a glória de Deus. Amém. Até mais, graças a paz.